Renan agora fazendo umas reflexões top, galera. E aí eu queria comentar sobre isso. Pra que serve o Estado brasileiro? Coloque nos comentários assim. Meio que pra manter o status quo, né? Que dizem. Meio que pra manter um certo equilíbrio aí, uma certa ordem. Nem tomar demais pra não exagerar, pra não ter aquela revolta, né? Aquele caos. Mas também pra manter tudo do jeito que tá. A galera mamando as nossas Pra que vocês acham que serve? Tá? Aquela teoria da banda, né? Que o Brasil sempre tá na banda. Quando fica muito caótico, entra um governo que estabiliza, aí ele volta e depois vai. Isso é complicado. Hoje, pra quem ele serve e pra que ele deveria servir. Nós temos, né, um lema que tá na nossa bandeira, que é um lema positivista. Né? É um lema positivista e é um lema... Eu nunca gostei dos positivistas, eu não gosto de ter coisas escritas na bandeira. Dito isso, é a nossa bandeira. A nossa bandeira, né, se ela carrega esse mote em si, e se a população naquela época, né, ou se melhor, os líderes do golpe republicano naquela época acharam importante, a gente deveria olhar isso, porque isso nunca foi questionado. A nossa Constituição, né, desculpa, a nossa bandeira está escrito ali nela, ordem e progresso. E por mais que seja um lema positivista, que foi uma doutrina meio idiota daquele período, ordem e progresso não é exatamente aquilo que nós precisamos. O Brasil é um país desordenado, caótico, confuso e parado no tempo. A gente precisa de ordem para que você possa voltar a andar nas ruas, você não tenha seu celular roubado, seu carro roubado, sua casa roubada. Bem pontuado, ótimo, bem lembrado. Adoro quando o Renan faz essas viagens, né, essas divagações, top demais. Você precisa de ordem e não de esculhambação para que os negócios possam funcionar, para que os contratos sejam cumpridos, para que você ande na rua e não tenha pichação, para que o trânsito funcione, não tenha camelô por todos os cantos. Para que o pessoal não ande por aí sem capacete, respeite leis de trânsito, não saia jogando lixo feito nos animais, não tenha esgoto escorrendo, né? Para que você vá numa praia e não tenha aquela barulhenta, respeito ao espaço alheio. A ordem é isso. A ordem é um sentido ao caos. A ordem é uma coisa divina, mas assim, também profundamente humana, no sentido de você ver o caos da natureza e você tentar ordená-lo, tá? Para que ele seja amigável à vida, amigável ao pensamento. Ordem é importante. E o progresso? O progresso é a ideia de, vamos dizer, uma evolução moralmente material, vamos botar esses termos, tá? Que te tire do ponto A e leve pro ponto B, que o ponto B seja melhor do que o ponto A. Tá? Não estou entrando no progressismo histórico, na lógica da história como uma linha reta, essa coisa, os esquerdistas têm, mas né, muita gente vai discutir, muita gente esotérica discute sobre a história como ciclo, a história como uma linha do tempo, né? Um progressista acredita que a história é uma linha do tempo, que vai para algum lugar, e vamos dizer, certos tradicionalistas acreditam que o tempo é cíclico e a história ela se repete. Né? Digite 1 se você prefere você acha que a história se repete em ciclos, e digite 2 se você acha que a história é uma linha reta. Né? O progresso, em certa medida, imagino que muitas pessoas imaginam que o termo progressista se refere, é você ter uma melhora progressiva das condições de vida e que você se adapte em termos de técnica aos novos tempos. E nesse sentido, um país com progresso é um país que a economia cresce, é um país que a economia anda, é um país que você consegue fazer um enfrentamento das maiores nações do mundo nesse aspecto técnico. Diferente do Brasil, que é só uma cadela no jogo geopolítico e que a economia é exportar matéria-prima, né? Bens primários, commodities. Tem uma ou outra case ali, Embraer, WEG, de tecnologia, mas é muito pouco. Uma população de 220 milhões de habitantes, esquece. A gente nunca vai ser o país que a gente quer se a gente não adensar as cadeias produtivas, colocar tecnologia braba aí nos nossos produtos. Permitam que você se proteja, que você tenha produtos competitivos, aí sim você tem marcas internacionais. É tipo aquela história lá, né, do cacau e do chocolate processado. O país que mais exporta cacau e o que mais compra, a Suíça, né? E parece que é um país na África que exporta o cacau e a diferença brutal de riqueza, né? Porque colher o cacau é algo muito simples, colher e exportar não agrega valor. Agora, condensar, processar, finalmente essa discussão tá em voga aqui no Brasil, né? Finalmente, depois de anos, parece que a galera caiu na real. Não é uma boa escolha só pegar e mandar o bem primário. Aqui falar o óbvio é complicado. De ordem e progresso tem a nossa bandeira, deveria meio que servir um pouquinho de mote pro que a gente tem que fazer. Não é muito difícil. Quando eu falo em empreender uma toa, eu tô pedindo ordem. Quando eu tô falando em industrialização do Nordeste, não reindustrialização, porque nunca foi industrializado, eu tô falando de progresso. Quando eu tô falando de prender uma toa, eu tô falando de ordem. Quando eu tô falando bandeira, quartel, escola, eu tô falando de progresso. Boa. Quando eu tô falando em resolver a questão fiscal do Brasil, eu tô falando de progresso. Quando eu tô falando de ter uma agenda de corrupção, eu tô falando de ordem. Ordem e progresso é meio que o Brasil precisa. E não deixa de ser bizarro isso. Enfrentar o benefício, a
A elite do funcionalismo público também, né? Eu acho a bandeira imperial muito mais bonita. Eu acho Seria progresso. feio ter essas coisas escritas na nossa bandeira. Mas meio que são as duas coisas que a gente precisa, tá? Urgentemente. Agora, nós vivemos uma ordem, ou um caos completo. Em grande medida, a nossa vida é um caos. Só que o caos é gerado por alguma ordem. Porque ainda existe um país, né? Quando, vamos dizer, aparece a DARF pra você pagar, ela... O Bruno Perini, ele comenta muito sobre isso. Ele fala, né? Que tem essa teoria, que o Brasil sempre vai ser esse país intermediário. Quando começa a virar muito caos, vão vir agentes, nem que sejam externos, e vai colocar o Brasil na mesma rota de sempre. Ó, não se anima. E quando desenvolve muito também, epa, te acalma, não é assim não. Chegou. Se você, né, compra um produto, tem um imposto ali no meio, tem um prefeito na sua cidade. Quando você atravessa um semáforo, você passa no radar, vem uma multa. Ou seja, existe algum tipo de ordem, sim. Tá? E essa ordem que te prende, que faz você sentir... Tu tenta empreender, ixi, vai ter que pagar certinho, né? É tipo eu tava vendo ali um terreno numa invasão, a galera invade um terreno e rouba água, rouba energia, mas aí tu regulariza teu terreno, tenta abrir um negócio, um espaço e deixa a prefeitura descobrir que tu tá com um gato também, pra ver o que te acontece. Você como empreendedor. O invasor tá tudo bem, né? Todo mundo sabe que são perdas aí nas casas dos bilhões que a gente tem só com furto de energia. Ninguém faz nada. Mas vai tu ser um empresário e tentar fazer um negócio desse pra ver o que te acontece. Que às vezes oprimido dentro dela, ela tem gente que manda, ela tem pessoas no topo dela. A ordem que nós vivemos é uma ordem ilegítima. A ordem da Constituição de 88 é uma ordem ilegítima. É uma ordem que foi construída através de um arranjo ao final do regime militar, que juntou uma turma do regime militar, que juntou os vitoriosos ali dos anos 80, do MDB, uma turma do PT e tal, e aí eles fizeram um grande acordo. Nesse acordo, por exemplo, os militares não iam mais interferir nos jogos de poder, mas eles iam ser solenemente premiados por isso. Por isso que nós temos hoje, de maneira bem clara, os militares recebendo hiper salários, alguns contratos muito estranhos tocados pelos militares. E ninguém mexe, ninguém tem coragem de bater de frente, né? Ansioso aí pra ver se a missão vai realmente bancar. Com certeza vai, né? Conhecendo o Renan. As aposentadorias mais obscenas que nós temos. E esses caras vão vivendo isso lá. Eles vão de vitalícia pra mulher, pra filho. administrando isso. Então, a ideia de progresso, né, aqui no Brasil, ela é, vamos dizer, becada por uma ordem ilegítima que ambos os lados seguraram. Os partidos brasileiros, né, os vencedores ali, especialmente o MDB, etc., ficaram falando em cidadania, em trazer cidadania, enfrentar a ditadura, que aí eles abriram todo o espaço para ONGs, entidades das mais diversas se amarrarem no Estado brasileiro. Acho que o exemplo mais óbvio é a OAB. Aí você criou essa república bacharelesca em que todo mundo interfere em tudo. É uma república completamente insana. E é uma ordem, né, tocada por essa oligarquia que é monumental, que na ânsia de impedir que uma pessoa tivesse muito poder, ela distribuiu o poder para os piores da pior maneira possível. Então são muitos muito ruins ao redor de um sistema de distribuição de poder, cada um amealhando um naco, e aí todos eles roubando e fazendo negócio entre si, e aí a massa produtiva embaixo pagando essa conta. Essa ordem não funciona. Essa ordem precisa ser alterada. Boa. Essa ordem tem data de fundação, que é 88. Então, toda vez que a gente tiver essa ordem desesperada em manter o poder, o que a gente tem que analisar? É porque como ela não funciona, as pessoas vão se rebelar. Se as pessoas se rebelam da maneira certa, essa ordem cai. Se as pessoas se rebelam da forma errada, dá Bolsonaro. Vocês entenderam? Em 2013, 14, 15, 16, 17, 18, as pessoas se rebelaram da maneira certa. E aí a ordem ficou com medo. Só que as pessoas olharam e falaram, não, agora a gente tem que entrar no jogo, vamos botar agora um líder. Botou o Bolsonaro. Aí ela se produziu. Grande erro, hein? Grande erro. Errada. E aí esse sistema, essa ordem injusta, ela foi, puxa daqui, arruma dali, ela foi se segurando. Então não dá, eu volto a repetir pra vocês, pra gente ficar fingindo normalidade. Entendeu? Boa! Pessoal, like na live e se inscreva no canal. Eu tô falando isso, tem um partido montado justamente pra alterar essa ordem. A ordem no Brasil precisa ser profundamente reformada. O Estado brasileiro não faz sentido. E aí eu olho, né, para as pessoas que ficam chamando a gente pra conversar. Não, conversa com o Tarcísio, vai mudar o Brasil. Não vai! Vocês não vão. É mais do mesmo, porra. Mudar o Brasil com esses caras. Não precisa ser feito no Brasil, é muito sério. Muito sério. Você não vai mudar o Brasil com o Tarcísio, mas ele não vai. Tarcísio é um funcionário de 88. Tarcísio é um Funça de 88. Tarcísio trabalhava pro Valdemar. Tá Dilma. Tarcísio não liga, ele é um burocrata impessoal dessa máquina. Ele é um burocrata dessa máquina. Não vai mudar. Com uma candidatura construída pelo Ciro Nogueira do PP. Com beneplácito do STF. Se vocês acham que vai vir solução com isso, vocês são retardados. Eu não acho. Então, me chamam pra essas reuniões. Não, mas veja só, porque aqui no banco, né, gostam muito do Tarcísio. Você é mongol. Desculpa aí no banco, você é mongol. Toma! Tem que falar mesmo, essa elite financeira do país tá mamando há bastante tempo. E sempre faz as escolhas erradas, vamos falar a real.
A galera que tá no cartel do bancário brasileiro tá ótimo e no mercado financeiro só querem fazer preço. Você só tá sendo oportunista porque você quer fazer preço. Todo mundo sabe disso. Agora, achar, vai melhor, não vai. Não vai. É voo de galinha, como todos os outros voos de galinha que rolaram antes. E aliás, eu me pergunto, esses mesmos bancos, esses mesmos agentes, acharam que o Brasil ia decolar com o Temer, depois ia decolar com o Bolsonaro e o Paulo Guedes, e uma parte importante deles achou que ia decolar com o Lula. Toma! Não vamos Fala esquecer mesmo. que uma parte da Faria Lima foi de Lula. Ah, Eu lá. olho aí, né? Isso. Continua com o Lula. Continua e vai continuar ano que vem, não tenha dúvida. Ainda mais quando surge alguém outside mesmo com um discurso disruptivo, revolucionário, eles vão ficar com medo. Claro que vão ficar com medo, mas vamos ter que enfrentar, vamos pra cima. O país é nosso. Só vou lembrar, vocês estão errando há muito tempo, mas vocês são aquele tipo de gente que erra e volta pro jogo com uma certeza, nunca, assim, com uma certeza enorme. Todos certeiros, né? Não, tenho certeza, agora não, agora vai. Agora o quê? vai, agora vai. Por que é que a gente tinha que te ouvir dessa vez? Se vocês são parte do problema do país que entregaram pra gente. Vai o quê? Ah, não, porque é resolver a questão fiscal. A questão fiscal é um sintoma do problema de 88. Ela não é a causa de 88. Bem pontuado, muito bem lembrado, Renanzinho. Capite, amigos? A questão fiscal ela é um sintoma, ela não é a causa. Um de vários. Você pode até curar o sintoma. Você tá com uma febre. Bom, vamos dizer, a Constituição de 88 é um vírus. Vamos supor, é o vírus da AIDS, vamos supor. Tá? Aí você tá com uma febre. Aí você vai lá, dá os remédios pra febre, você curei a febre. Poxa, acabou a febre. Ufa, o corpo... Tá, você tá curando a AIDS aí? Não. Tal? Você tá tomando os remédios pra pessoa diminuir a carga de vírus ali e tal? Não tá. Ah, entendi. Você não tá nada. Você nem quer, você tá fingindo que não tá acontecendo. Tá. Então veja. Que live, baita live. Quando você trabalha nessas categorias em que você só trabalha o sintoma e finge que é muito inteligente por trabalhar o sintoma e não a causa, aí eu acho que você só é um idiota. Eu acho que boa parte da galera de mercado que fica nesse auto-engano, não conhece cope do Tarcísio, eles Aô, investidor Sardinha, vem pro lado certo. Bora ver, primo rico. Bruno Perini. levam os outros a erro. Os bolsonaristas estão comprando o Tarcísio, tanto os influencers digitais do bolsonarismo, quanto outros influencers, simplesmente porque fazem uma leitura errada, quando são honestos. Tem gente que é honesta defendendo que faz uma leitura errada. Então assim, meu amigo, vai ler história. E não precisa ler uma história muito antiga, vai ler história recente do Brasil. Vai tentar estudar um pouco a Constituição de 88, o que levou ela a ser feito, vai estudar o fracasso já do governo Collor. Vai entender assim que 88 passa e 89 é eleito Collor. Collor assume em 90. Collor eleito em 89. 89 a Constituição já estava lá e o Brasil já estava em crise econômica. Em 90, quando o Collor é eleito, ele já vem com um monte de reforma constitucional. Que Constituição é essa que dá, vamos dizer, 1 ano e meio, 2 anos de vida, ela já precisa ser reformada. Um monte de emenda nela. Algo errado não tá certo, hein? Que Constituição maluca é essa? Constituição, lembrando que ela tem que ser um livro norte, né? De regras concisas e claras. Não essa coxa de retalho que a gente tem. Quanto mais emendas tem que ir fazendo, é porque alguma coisa tá errada. O Império tem muitos documentários sobre esse período. O país, ele vai, nessa Constituição, já vai pro buraco, é obrigado a entrar o Fernando Henrique, ele é obrigado a fazer todo o contrário da Constituição Social-Democrata. Aí você vai com o governo Lula, não tem governabilidade, é mensalão, já tinha escândalos do Fernando Henrique de compra de Congresso. Corrupção sempre alta. O Lula faz os maiores escândalos e compra Congresso e tal, as pessoas precisam ir pras ruas em 13, 14, 15, 16. Pô, Aí o vamos entender, mercado... tem algo de anômalo aí, é tudo muito corrupto, é uma gastança desordenada. Existe esse elemento centrão que agora é tratado como, não, esses caras entendem do jogo, em que eles determinam quem são os candidatos. Então como é que pode, né, os caras que querem resolver a questão fiscal achar que uma candidatura construída pelo centrão vai fazer isso? Aí Loucura, insanidade. fala, não, mas o centrão mudou, agora o centrão tá no escândalo do Banco Master. Como é que vocês estão chamando os caras do escândalo do Banco Master pra fazer a candidatura que vocês vão apoiar? Vocês estão chamando o Ciro Nogueira, o Tarcísio e o Rueda, que todos amigos lá do Vorcaro, do Zettel, pra fazer a candidatura que vai resolver isso. Qual o sentido dessa bagaça? Não tem sentido nenhum. Vocês estão malucos. Vocês estão malucos. Boa. Vocês não têm nenhuma ideia na cabeça, não é possível. Vocês pensam só no curtíssimo prazo aqui, ó. Olha, entenda, façam uma leitura sistêmica do que é o Brasil. Leiam isso com o Brasil. Junta aqui, ó. Os caras são muito rasos, muito toscos, vamos falar a verdade. São ricos, mas são muito rasos. Essa é a questão. Quando o Ciro Gomes bate de frente com essa turma, ele tem muita razão, porque o Ciro Gomes conhece bem essa turma. Vamos ser real. O Gilmar tá fazendo essa loucura pra proteger os caras do STF, não só por causa dos bolsonaristas ou pela briga, não só porque eles são autoritários. Abre a grande foto. O que quer dizer a grande foto? É o sistema se protegendo. Se protegendo do quê? Das próprias contradições que fazem com que o pacto que colocou ele naquele lugar, tá? Que tem que falar em democracia de uma maneira quase louca pra se justificar no poder, tá? Das próprias condições que vão, vamos dizer, remoendo ele por dentro. É a única coisa que resta esse sistema ser autoritário. Porque no fim do dia, como diz o Carl Schmitt, que no fundo é um cara que o Alexandre de Moraes gosta pra caramba, sejamos honestos. No momento de crise, a autoridade vai vir de algum lugar. Vai vir de algum lugar. O Carl Schmitt achava que viria do poder executivo na República de Weimar, antes de ele virar um nazista. Pra proteger, inclusive, de comunistas e nazistas, né?
Tá vindo, o poder, a autoridade tá provendo na prática do poder judiciário. E ele tá segurando na marra um pacto, porque o executivo não consegue, e o legislativo são uma massa de prostitutas que estão lá naquelas câmaras de vereador do Brasil, nos parlamentos, nas assembleias, na Câmara dos Deputados e no Senado. São prostitutas, são ladrões, são pessoas venais, são pessoas sem compromisso nenhum com o Brasil. E o eleitor, ora o eleitor. O povo, ora o povo. Não é? Acho que era o Getúlio Vargas que falava o povo, ora o povo, ou era a lei, ora a lei. Tem que lembrar. Mas o povo, meus queridos amigos, o povo, Oh, meu Deus. o povo não sabe o que faz. O povo vota nas mesmas porcarias. O povo, se me dá um dinheirinho, eu não encho o seu saco. É isso que o povo pensa. Habla mesmo. O povo tá em simbiose com o patrimonialismo. Sabe que o político tá usando e abusando dele. Pelo menos eu vou me aproveitar, pegar uma lasquinha aqui também. Me dá R$100, R$200 que eu voto em ti. Um dinheirinho não enche o saco. O Felipe lá da Quest fez uma boa, nas pesquisas que ele faz, ele fatiou 7 tipos de perfil eleitoral que nós temos no Brasil. Um deles é a pessoa que vive de ajuda do governo. E na visão dessa pessoa que vive de ajuda do governo, se não me engano, é 23% do eleitorado. Rizou, 23%. Tá no Instagram do Felipe da Quest. Esse cara acha que você tem que taxar o resto da população pra que ele possa ganhar um benefício. Olha que legal. Esse cara vota, esse cara decide o teu destino. Esse cara acha assim, ó, quem tá produzindo tem que ser taxado porque eu tenho que tirar um dinheirinho, pô. Eu sou o povo. Eu sou o povo. E aí vem... esse, ó. Era aquele vídeo que a gente reagiu? O Brasil em bolhas. Sobe, só. Esse aí. Vamos lá. O próximo, depende do estado. 23%. Segundo maior grupo, concentrado em Norte e Nordeste. São os mais sensíveis aos solavancos da economia. 37%, maior beneficiário do Bolsa Família. 37% recebem. 56% desse grupo, os dependentes do estado, acham que o governo deveria aumentar impostos de todos para ajudar os pobres. Que legal! Que maravilha! Olha o país aí, nossa geração. O que vem por aí. Que legal! Que legal! 23% do eleitorado pensa assim. Eles pensam assim, cara. E abertamente falam e que se dane. Você não vai conseguir. Não, mas eles são o povo, porque o povo tá errado! Errado! Isso é imoral, não é só racionalmente errado. Isso é imoral. Isso é imoral. Eu ainda construí tua vida se baseando na ideia de que alguém tem que ser penalizado porque você quer viver da mão do Estado. Vai tomar no cu, cara. Isso é errado. Isso é imoral. Imagina você existir, você nascer e achar assim, alguém tem que cuidar de mim. Não, cara, não é assim. Boa! Pessoal, like na live, se inscreva no canal, Renan, por favor, 10 palavrões. Tá. É um absurdo isso. Isso é um absurdo. Então, nesse jogo, olha só, o Gilmar Mendes, pra manter um sistema que faz, aí vocês vão entender. O sistema 88. Galera, então é isso aí, né? Cortezinho muito brabo do senhor Renan Santos. Ele começa ali falando da ordem em progresso. Aí começa a fazer um diagnóstico de tudo que tá errado desde 88 até os dias de hoje. Os jogos de poder, força, o equilíbrio. E é assustador o que vem por aí, né? Se a gente não fizer nada, a rota de colisão vai cair na nossa geração, realmente. Geração Z, geração milênio. Tem que acordar. E é isso aí. Se tu gosta desse tipo de vídeo, dos cortes do Renan Santos, já se inscreve, ativa a notificação. Vou estar trazendo mais vídeos aí, né? Sempre colocando minha opinião também, né? Porque se for para assistir só os cortes dele, tem vários canais de corte, tem a própria live. Aqui eu tento acrescentar, né? Colocar minha opinião, visão, que eu concordo com praticamente tudo que ele fala. E é isso aí, né, família? Até, se tu gostou, ativa a notificação, deixa o gostei aí, se inscreve no canal e até os próximos vídeos.